Bom, pessoal, então vou começar a falar, vocês viram já, né? Sobre isso é uma coisa importante para a gente começar. O filme, Como Estrelas na Terra, vocês vão entregar, né, como uma segunda avaliação, a análise desse filme, né? Então, o filme tem no YouTube, se a gente jogar o nome, ele já aparece, se eu não me engano, ele já é dublado, tá? Então não tem a versão original, de áudio original, mas tem no YouTube disponível. Eu coloquei o link do Drive para vocês, né? Ali no formulário dessa avaliação. Então, vocês entram ali no Drive, é um Drive compartilhado, que aí tem o filme também, porque eu tenho ele no meu computador, então vocês podem abrir e assistir no computador de vocês, ou quem já tem o Netflix também, achar mais fácil, e ver na televisão, para mim, assim, pode entrar pelo Netflix para ver, tá? O que eu tinha falado, que é uma coisa que já me perguntaram também, sobre horas complementares, né? Então, se vocês fizerem essa resenha, né, essa análise, na verdade, do filme, dentro de toda essa forma que eu coloquei para vocês, individualmente, vocês me mandam por e-mail, individualmente, e coloca que assistiram e que querem complementar as horas complementares. Ela vale 5 horas complementares, tá? Essa de assistir filme, porque na formação vocês têm que ter. Obrigada. Já me avisaram aqui que não tem esse filme dublado, apenas legendado no YouTube também, tá? Eu prefiro o áudio original, mas é que tem alguns que pedem, que preferem que seja com um dublado, né? Na forma dublada. Então, vocês podem fazer nesse formato, exatamente esse formato que eu coloquei para vocês, para a avaliação da segunda avaliação remota da disciplina Psicologia da Aprendizagem, vocês fazendo também. Peraí, agora eu fiz. Vocês fazendo também como individualmente, vocês têm essas horas, 5 horas extras para contar depois na formação, que precisa, eu não lembro, eu não tenho certeza de quantas horas complementares vocês têm que ter, né? Mas dá para fazer assim também. Só que a única coisa é que é individual, tá? Ó, a Letícia acabou de me contar que no Netflix dá para fazer a versão dublado também, né? Você escolhe lá o áudio que você quer. Sobre a apresentação do filme, tranquilo, né, pessoal? É colocar o título. Eu peço que também nesse trabalho, no formato individual para horas complementares, só de vocês me mandarem por e-mail, eu já tenho quem foi que fez e quem é que vai conseguir a hora complementar. Mas nesse trabalho da psicologia escolar, precisa de uma capa, né, ou de em cima o nome dos alunos, do dupla, do trio, ou de quem estiver fazendo sozinho, qual vai ser, quem é que está fazendo. Então, coloquem o nome de vocês primeiro, e depois essas informações sobre o filme, tá? Sobre o enredo do filme, né, pessoal? Eu coloquei dentro desse formato de análise de filme das horas complementares, mas eu recebi algumas dúvidas sobre se tem que fazer esse passo a passo, tá? Se é para colocar primeiro a síntese, né? Depois cada um dos personagens. Não precisa ser exatamente nesse formato para a avaliação remota da psicologia escolar. Vocês podem usar o esquema que for mais fácil para vocês, de fazer o resumo da história, de apresentar os pontos principais a respeito da educação inclusiva, de apresentar os personagens que vocês consideram principais e por quê, né? Quais são as situações críticas e principais do filme. Pode colocar no formato de vocês. Eu coloquei como uma forma de ajudar vocês a se organizarem, tá? Mas não precisa ser só nesse formato. O que precisa ter? Os personagens principais do filme, o tema principal do filme e
dentro do desenrolar do filme, o que cada um de vocês, a análise de vocês, considera mais importante para ser discutido sobre educação inclusive, escola para todos, dentro do que a gente discutiu em aulas, né? Ou a semana passada com a Nájila. Então, a partir disso, vocês vão fazer essa discussão, tá? Precisa apresentar os fatores principais da história que acontecem, que vocês consideram. Agora, como vocês vão apresentar isso, não precisa ser nesse formato de análise de filme de horas complementares, mas desde que apareça todos os pontos importantes. Quais são os pontos principais, quais são os personagens principais, e discutir isso a partir do que a gente estudou sobre a educação inclusiva. Isso precisa ter no trabalho para essa disciplina, tá bom? Sobre os personagens principais, né? Eu falei também lá na explicação da semana passada, mas eu vou... Quem fizer sozinho vai ter horas complementares? Ó, é uma pergunta interessante. Primeira coisa, quem fizer a análise sozinho para a disciplina, não conta como horas complementares. Vocês vão ter que me mandar 2 vezes. Uma no formato e com o título de Psicologia Escolar da Disciplina, que aí eu vou colocar na minha pasta da disciplina, avaliação remota 2, tá? Mesmo quem fez sozinho a avaliação remota 2, vai ter que me mandar com o título do e-mail, né? Horas complementares. Por quê? Isso é uma coisa que eu acho que eu não falei, desculpem. As horas complementares, quando vocês me mandarem por e-mail, precisa ser individual, dentro de todo o formato que eu coloquei para vocês, né? E o link que eu também coloquei, que é do portal da psicologia lá da Unifafib, tem a explicação do passo a passo, então vocês precisam fazer daquele formato e com cópia para a psicologia@unifafib, que é o e-mail do Vitor, da coordenação. O Vitor também precisa receber esse e-mail para comprovar que teve essas horas, tá? Que teve esse trabalho feito também. Ele precisa ser individual, dentro do formato de análise que está no portal que eu disponibilizei para vocês, e mandado em cópia com o título Horas Complementares para mim e para o coordenador, para psicologia@unifafib. Eu faço a análise, aí eu mando a devolutiva com cópia para o coordenador também, no caso de horas complementares, eu mando para o Vitor também, falando, e para o aluno que fez, que está ok, está valendo as horas complementares, e aí ele já vai cadastrar lá no documento dele que ele tem de cada um de vocês, que já foi feita essas horas complementares também, quem tiver nesse e-mail, me mandado e com cópia para ele, tá? Tem uma outra perguntinha. É a mesma análise, então, só muda que tem que mandar 2 vezes. Isso, se vocês quiserem, Raira, fazer como horas complementares, precisa ser naquele formato. O que eu estava falando é que dentro da análise para a avaliação 2, vocês podem escolher um formato que for mais tranquilo para vocês, né? Apresentando o filme, o enredo do filme, os personagens ao longo de uma discussão só. Isso pode ser feito, tá? Mas para fazer as horas complementares, não. E assim como eu falei antes também, não sei se a Raira já estava, não pode ser em dupla no horas complementares, tá? É só individual. As normas da BNT, não precisa seguir as normas da BNT, tá? Nesse análise não é dentro desse formato de ABNT, é dentro do formato que eu disponibilizei para vocês lá no portal, junto com o formulário. E eu também eu baixei o arquivo e coloquei o arquivo no Word do passo a passo que vocês têm que fazer a análise. Então, se vocês não quiserem entrar no portal da psicologia para procurar, é aquele formato que eu coloquei para vocês do Word mesmo, tá? É só preencher todas aquelas partes, tirar as explicações e colocar o passo a passo de vocês e me enviar com cópia para o Vitor, para a coordenação, tendo o título do e-mail
horas complementares, tá? Para eu não me confundir do que é horas complementares e o que é para avaliação remota. 2, tá bom? Sobre o argumento, né, gente, também teve algumas, acho que foi uma que me escreveu, de como descrever essas ideias principais e apresentar frases representativas sobre isso. Vocês podem, para avaliação remota 2 da disciplina Psicologia Escolar, vocês podem escrever um texto corrido apresentando essas ideias a partir desse texto corrido que vocês consideram principais, tá? As frases representativas não é obrigado nesse trabalho para a disciplina Psicologia Escolar, tá? Tem várias que são interessantes, mas pode ficar a critério de vocês. Agora, para as horas complementares, precisa ser dentro desse formato que está lá no Word que eu coloquei para vocês, tá bom? Sobre a análise do filme propriamente, né? Discutir, fazer uma discussão geral, e aí é uma conclusão, tá, gente? Essa final do qual que é a mensagem que o filme passa, eu entendo como é a conclusão de vocês sobre esse filme, qual a importância desse filme sobre a educação inclusiva, tá? Então, fazer um fechamento sobre isso. Para quem vai fazer também essa análise em dupla ou trio, assim como outro trabalho, a outra avaliação remota que vocês fizeram do estudo de caso, eu pedi para que fosse depois da avaliação geral, que fosse feita uma conclusão, né? Depois da conclusão geral, que fosse feita uma conclusão individual. Então, nessa parte, eu também quero que vocês coloquem a conclusão geral. Então, o que o grupo considera, o trio ou a dupla, né, considera importante desse filme sobre a educação inclusiva, a escola para todos, qual a importância desse filme sobre este tema, né? E aí eu quero que vocês coloquem. Então, a Ângela e o Vitor, por exemplo, concluímos que o filme mostra diferentes etapas, diferentes escolas sobre a história de vida do sujeito que tem necessidades especiais. E em cada escola apresentou questões importantes e diferentes de professores, de papéis de professores, da forma como é estigmatizado na primeira escola, que ele aparece como que não sábio, né? E depois, na própria outra escola que ele é o internado, né? O quanto que eu tô falando, tô dando spoiler porque vocês já viram esse filme, tá? O quanto que na outra escola ele começa dentro de uma situação de separação, de exclusão dentro da escola por professores que estão ali, mas um professor novo traz um olhar diferente e ele consegue entender o aluno como um todo e a partir da dificuldade ele quer contribuir para que ele chegue à potencialidade máxima dele de aprendizagem. Isso para mim foi o mais interessante, como o professor fez isso para a dupla, né? Perdão, para mim e para o Vitor. Mas aí eu, Ângela, coloca lá. Vocês muitos fizeram assim, separadinho, eu peço, estou salientando para que seja assim. Então, Ângela, considero que a questão mais importante que aconteceu do filme, que me chama mais atenção, é o quanto aquele professor, ele sensibilizou para além do aluno com necessidades especiais, ele sensibilizou o diretor, ele sensibilizou os outros professores, ele sensibilizou a mãe, e ela, a partir disso, o próprio pai desse aluno. Então, como ele tem esse viés, como ele tem esse olhar do que se espera de um psicólogo escolar. Então, eu destaco como isso sendo uma questão importante desse filme. E aí, coloca o Vitor, por exemplo. O Vitor eu considero que o mais importante desse filme, o que me chama bastante atenção nesse filme foi aquele colega que ficou amigo dele, que é filho do diretor da escola onde eles estão,
né? E dentro daquele filme, ele colocou, tem um outro colega com necessidades especiais, uma necessidade física, né? E ele não sofre nenhuma segregação ao longo da história dele. O quanto que isso me chama a atenção. O filho de um diretor não sofreu ou uma necessidade por ser uma necessidade física, né? Em qual situação, quais circunstâncias que o aluno está sofrendo exclusão e não inclusão, e na outra ele não sofre isso, quanto que isso chama atenção, como seria interessante ser discutido isso também. Então, é isso que eu espero dentro dessa análise final, tá? Que vocês façam um fechamento do grupo, trio ou dupla, né? E depois separado por nome, que apresente qual que é a parte mais importante, o que achou que é mais interessante desse filme para cada um, tá? Eu gosto de ter esse viés de cada um no final do trabalho também. É isso, por enquanto. Eu vou tirar aqui de compartilhar. Podem abrir os microfones, vamos tomar cuidado só para ser um de cada vez, mas quem tiver perguntas, para além disso que eu falei, podem falar. Nossa, querido Paspalho, não está fazendo. Não, tá tranquilo. Tá tudo bem, Alexandre? Tudo jóia também, pessoal? Então, eu acho que é isso. Eu só vou abrir aqui para ver aqui mais. Ângela, eu só pude entrar mais tarde. Eu vi ali a pergunta da Júlia. Só vale nota complementar se fizer sozinho? Isso, Giovana. Então faz sozinho, e aí você que chegou um pouquinho depois, eu explico de novo. Tem um modelo diferentinho também. Primeiro, naquele formato do Word que eu publiquei para vocês, que eu coloquei no portal para vocês, é só aquilo que vocês têm que fazer, preencher, tá? E aí coloco o passo a passo, só que no e-mail eu pedi para vocês destacarem o que é o trabalho da psicologia, da disciplina Psicologia Escolar, Avaliação Remota 2, colocar isso no arquivo, no título do e-mail, e aí quem for fazer para horas complementares, precisa colocar o psicologia@unifafib, que é o e-mail do Vitor, do coordenador, e o meu e-mail junto, e aí coloco o título, horas complementares, para eu saber que é disso, que aí eu vou fazer a avaliação e mandar com cópia para o Vitor, para que vale a hora complementar de vocês, e aí precisa ser individual também, tá, Giovana? Entendi. E o modelo é aquele que tem no portal, né mesmo? Isso, exatamente aquele. Eu baixei, salvei e coloquei para vocês. Ok. Tá? Teve uma outra pergunta. Teve uma pergunta agora do quinto ano que eles vão fazer análise de outro filme também. Para poder fazer, Giovana, para valer essas horas complementares, precisa ter um comprovante de que alugou o filme, porque é um outro esquema que o Vitor colocou. Não, então, é essa a dúvida. O Vitor colocou porque alguns podem ser que não assistiu e pegou a cópia de uma outra resenha, de outro lugar, então precisa ter um comprovante. Mas, nesse caso, eu estou disponibilizando o filme para vocês e o Vitor já sabe. Então, nesse caso, eu vou conversar com ele e com certeza ele vai possibilitar de que não precise desse comprovante do aluguel, porque eu disponibilizei o filme para vocês, tá? Então, para fazer resenha de outros filmes, vocês precisam ter um comprovante de que alugou, né, ou que tem no Netflix, alguma forma de comprovar o filme. Nesse caso, não precisa, porque eu disponibilizei no Drive para vocês e o Vitor sabe disso, tá? Entendi. Boa noite. Tá, só com uma dúvida. Para fazer como horas complementares tem que ser individual, até aí tá certo. Mas eu vou fazer em dupla. Na hora de eu fazer para horas complementares, eu tenho que refazer ou eu posso mandar o mesmo? Então, aí na hora de fazer nas horas complementares, vocês vão reescrever algumas coisas, não é para copia e cola, tá? Aí você faz uma nova versão a partir da que vocês fizeram em dupla.
Não é para ser copia e cola também. Obrigada pela pergunta, Tamires, foi ótima. Não é para ser idêntico. Obrigada, boa noite. Obrigada, imagina, boa noite. Isso é uma coisa importante também, tá? Na hora de fazer, então, quem for fazer para a hora complementar, reescreve de uma forma individual. Vocês já vão estar com passo a passo, com formas, os temas importantes considerados para serem analisados sobre o filme, mas aí não é um copia e cola, tá? Ô, Ângela, você falou da parte de destacar frases representativas. Essa parte não precisa, isso, né? No trabalho da psicologia escolar, não. Na resenha, na análise, perdão, do filme para horas complementares, sim. Precisa ter, e bastante frases, assim, aí a gente considera que precisa ter bastante, tá? Tá. Mas e quem vai fazer sozinho? Tem que fazer 2 também? Não. Ah, tá. Não, aí não, Giovana. Porque aí já Ok. fez a vertente sozinho, e aí ela vai valer também. É quem fez em dupla, por ter sido feito em dupla, porque aí vai valer para 3, né? Então, cada um depois faz o seu, de uma mudança, né, individual, umas coisinhas ou outras, e aí me manda para fazer o horas complementares. Mas quem fez sozinho vai valer para as duas coisas. Entendi. Só preciso que me manda com cópia para o Vitor, o mesmo documento, e aí eu dou a devolutiva com cópia para o Vitor também, e aí que vai valer as horas complementares. Ok. Tchau. Tudo bem? Nossa. Maravilha. Vamos ver, né? Oh, meu Deus! Vai dar Ótimo. tudo certo, sim. Sim. Eu vou editar, e aí amanhã, então, o que vai ser o vídeo também de hoje, né? Porque a gente não vai entrar com disciplina nova, né? Não vamos entrar, como eu tinha falado antes, com a questão de vulnerabilidade, que é o próximo tema, mas aí eu vou editar o vídeo e disponibilizar para quem não pôde assistir, para quem não pôde fazer, e quem quiser revisar, tiver com dúvidas também. Aí vai ter uma prova em julho sobre esse novo tema. E aí vai ter uma prova sobre o novo tema, exatamente. Aí tem uma outra avaliação, tá? Então, tá. Então, pessoal, eu vou fechar, tá bom? Amanhã, ótimas férias para todo mundo. Eu tô adorando essa história. Vocês gostaram semana passada? Só uma perguntinha. Foi bom para vocês? Vocês gostaram? Muito bom. A moça é muito clara, direta, não fica, né, Ela é, né? florindo, né? Muito legal. Ótimo. Gostou, Giovana? E assim mostra Gostei. que gosta do que faz, né? Muito, né? Ela é importante. muito bacana. Ela falando de trazer quem eu vou trazer para o meu grupo, né? De análise de comportamento, de aba, de educação inclusiva. Tá vendo? Eu fico falando, quem eu vou trazer para psicologia escolar? As clínicas também fazem isso, né? Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, eu continuo à disposição para todo mundo. Se tiver dúvida no meio do caminho, ou na hora de assistir o filme, ou na hora de fazer a própria análise, podem me mandar perguntinhas. Estou aqui para ajudar, para sanar as dúvidas também, tá bom? Manda por onde? Pode mandar pelo Google Sala de Aula, Tá. ou pode mandar pelo Zap, por exemplo. Uma das coisas que a gente conversou da outra vez, né? Que aí eu peguei o contato dos representantes, seu e da Giovana. Se forem perguntas muito comuns no grupo, me mandem pelo Zap mesmo, tá? Olha, Ângela, o grupo tá com dificuldade, apareceu muita gente com problema para conseguir tal coisa, como é que pode fazer? E aí a gente faz naquele mesmo esquema, eu gravo um áudio, ou até escrevo, se for coisa mais simples, e mando para vocês compartilharem no grupo da sala. Fechou. Acho que é uma boa, assim, né? Uhum. Beleza. É ótimo. Vocês são ótimos ajudantes, representantes, Giovana e Alexandre. Ah, obrigada. Muito obrigada. Eu atormento toda hora, né? Socorro, alguém me ajude. Normal, a gente também. Mas a gente está aí para isso, né? É esse contato que é para ter, né, Giovana?
vocês aceitaram ser os representantes, então agora vocês aguentam nós, professores. Pois é. Beleza, obrigado, viu? Bom, qualquer coisa, ótimas férias, aproveitem o filme. O filme que eu sou boazinha, eu sou muito boazinha. Eu disponibilizei para o 5º ano, foi o Extraordinário. Assistam ele também, vocês já assistiram? Então, eu tô louco para ver esse filme, mas onde tem esse filme? Eu tenho no Drive também, eu vou mandar para você. Manda, por favor, a gente assiste nas férias. Ótimo, 2 filmes a favor da educação inclusiva de qualidade. Eu vou disponibilizar, eu vou mandar o link para vocês, representantes, vocês podem mandar no grupo. Aí, a Tamires acabou de contar que dá para baixar no torrent também, eu não conheço. Gente, eu não sei baixar filme, pelo amor de Deus. Tudo bem, Giovana, eu te mando, viu? Valeu. Eu te mando. Ok, obrigada. No WhatsApp o link, e aí você pode assistir pelo Drive, tá bom? Agradeço. E pode compartilhar no grupo da sala também, tá? Uhum. Para Beleza. todo mundo ver. Eu vi que entraram 2 agora. Olha só, a Tamires é uma graça. Ela também te explica se quiser, Giovana. Você viu, Giovana? Quem entrou agora, deu para entrar antes, eu vou disponibilizar o filme amanhã para todo mundo, tá, Jaqueline? Vai ver amanhã para o YouTube, vai ser a aula de amanhã, para quem não conseguiu participar agora, para vocês terem também, só para a gente não voltar com a mesma coisa, tá bom? Ótimo, ótimo, Marília. Pessoal, ótimas férias. Até Obrigada. breve. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.